E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Manutenção Industrial. Esse canal é voltado ao pessoal que já trabalha na manutenção ou tem interesse de entrar, pessoal que está estudando aí, está no curso técnico, está na engenharia, vamos tentar englobar tudo. Hoje eu trago mais uma aula do tema de metrologia, abordando o seguinte assunto: metrologia, instrumento de medição. Nós vamos falar sobre os tipos de paquímetro, o instrumento mais utilizado aí pelos profissionais da manutenção mecânica. Não é exceção só para os mecânicos, muitos eletricistas também utilizam, têm domínio dessa ferramenta, mas hoje nós só vamos apresentar os tipos de paquímetros que nós temos disponível no mercado, dentre eles os mais comuns, né? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, primeira parte, qual que é a função do paquímetro? O paquímetro ele é um instrumento de medição utilizado por profissionais que precisam medir dimensões de peças e objetos com muita precisão. É um instrumento mais preciso que nós temos hoje na área da manutenção? Não. É um instrumento que trabalha na escala centesimal e atende ali a precisão do chão de fábrica e também de muitos laboratórios, mas algo mais preciso, temos instrumentos melhores. Dentre as medidas que podem ser aferidas com esse instrumento, temos profundidade, espessura, diâmetro interno, diâmetro externo. Aqui já temos uma imagem mostrando alguma dessas aplicações, onde na imagem A temos uma medida interna, medindo um canal. Aqui também poderia ser um diâmetro interno. A imagem B, temos uma medida de profundidade. Aqui ele deixa como ressalto. Nós também utilizamos o encosto do paquímetro. Aqui nesse primeiro nós estamos utilizando as orelhas, né? Na imagem C, temos uma medida externa, onde temos aqui, por exemplo, uma medida de diâmetro, mas também pode ser uma medida de espessura. E na imagem D, temos uma medida de profundidade, onde nós estamos utilizando a haste do paquímetro. Hoje, eu só vou estar explicando os tipos de paquímetro, alguma das aplicações que necessita desse tipo específico. Nas próximas aulas, nós vamos estar desmembrando esses instrumentos e aí falando especificamente sobre cada um e também trazendo novos instrumentos. Então, de todos os paquímetros que nós temos no mercado, os mais comuns que nós vemos no chão de fábrica, né, ou nas graduações, nos cursos técnicos, são esses daqui que nós estudamos e temos acesso. O primeiro é o paquímetro mecânico universal, o mais conhecido por todo mundo. Segundo, temos o paquímetro universal com relógio. Depois temos o com bico móvel. Temos o de profundidade. Temos o paquímetro duplo. Esse daqui já é um paquímetro bem específico. E temos o paquímetro digital. Então, vamos falar um pouco sobre cada um. Paquímetro mecânico universal. Ele é um paquímetro que você consegue encontrar ele nas seguintes unidades, né, onde podemos utilizar milímetro, podemos trabalhar com polegada fracionária, podemos trabalhar com a polegada milesimal e normalmente esse tipo de paquímetro ele sempre trabalha
conjunto com duas leituras. Normalmente você vai encontrar ele com a escala métrica e com a escala de polegada fracionária, que é a escala inglesa, né, ou americana. Ou você também pode encontrar ele com a escala de polegada milesimal e a escala fracionária também. E essa parte aqui, referente à resolução, ela vai servir para todos os outros paquímetros, exceto para o paquímetro digital. Mas, qual é a resolução do nosso paquímetro quando nós trabalhamos em milímetros? Nós podemos encontrar o paquímetro universal com resolução de 2 centésimos e com resolução de 5 centésimos. Quando trabalhamos na escala em polegada, né, podemos encontrar até com 0,1 milésimo de precisão de polegada. E quando trabalhamos na escala de polegada fracionária, temos a divisão de 1/128, que determina a resolução do nosso paquímetro. Então, essa parte de resolução é comum para todos. E esse daqui é o nosso paquímetro universal mais utilizado em todas as áreas e o que atende mais necessidades, né, onde é possível fazer aferições de profundidade, diâmetro, conforme foi citado no slide anterior. Aqui temos o paquímetro universal de relógio. Esse paquímetro aqui, o diferencial dele é a resolução. Ele tem uma precisão melhor devido ao seu visor ser um relógio, né? Então você consegue ter uma amplitude maior ali na leitura e também ter uma resolução. Encontramos paquímetro com resolução de até 1 centésimo de milímetro. E esse paquímetro ele é muito utilizado para processo de produção, né? Onde você precisa ter uma medida rápida. Ele já te deixa bem mais visível a medida final que você precisa visualizar isso num processo rápido, né? Onde é um processo de controle, uma linha em série. Aqui temos o paquímetro de bico móvel. Esse paquímetro aqui, o diferencial dele é para quando você vai fazer medida de peças cônicas, onde o bico dele, esse modelo de baixo aqui, ele tem o bico deslizante, então você consegue ajustar a altura dele para poder encaixar numa peça, se caso você fosse fazer essa medida. E esse daqui de bico móvel, ele tem uma articulação. Então são dois paquímetros de bico móvel, só que com característica diferente. O bico ele é articulado, então ele tem um certo ângulo, e o outro ele tem o deslizamento do bico. No geral, os dois atendem muito bem a necessidade de fazer a medida. Eu, por preferência, escolheria o de bico móvel para fazer a utilização dele. Porque aqui você tem que ficar prendendo, fazendo movimentos, se você vai estar utilizando muitas vezes, daqui a um tempo até danifica, e esse daqui é um pouquinho melhor. Paquímetro de profundidade. Esse paquímetro ele é exclusivamente para fazer medidas de profundidade, como já disse. Da mesma forma, podemos encontrar ele na escala métrica, na escala inglesa, onde temos a parte de polegada também, onde pode ser milesimal ou fracionária. E a medição dele vai ocorrer onde você apoia o encosto dele na peça e desliza a haste até atingir a profundidade e poder fazer a aferição. Muito utilizado para fazer inspeção em peças com furo
cego, né? Onde o furo cego, onde você tem um limite ali para fazer a leitura, mas também é algo bem específico, onde o nosso paquímetro universal já atende. O bom desse paquímetro é que a haste dele é maior, tem mais estabilidade e isso te dá mais precisão. E aqui temos esse paquímetro que é bem diferente dos outros, né? O paquímetro duplo. Esse paquímetro duplo, ele é muito utilizado pelo pessoal da área de usinagem, né? Então os mecânicos de usinagem, torneiro mecânico, fresador, pessoal que trabalha com confecção de engrenagens, onde você consegue fazer a aferição da espessura do dente e também medir a profundidade do dente da engrenagem, onde quando você vai fazer o dimensionamento para você poder determinar diâmetro primitivo, determinar o módulo dessa engrenagem, quando você vai fazer uma engenharia reversa, esse paquímetro duplo é muito utilizado pelos profissionais. Eu nunca tive contato com esse daqui na indústria, só em aulas mesmo, mas é bem comum para o pessoal da área de usinagem. Como eu sou mais voltado para a área de manutenção, não tive acesso ainda. E aqui temos o paquímetro mais desejado por todos, né, quando se conhece o paquímetro digital, pela facilidade de você estar vendo a resolução da medida, em relação a também o erro de leitura, que facilita bastante o processo. Você pode encontrar tanto o paquímetro de profundidade digital, o paquímetro, aqui temos um outro paquímetro de profundidade também digital, e o paquímetro universal digital. Eu já vi alguns modelos de paquímetro que ele te dá até a escala de polegada fracionária já digital, então você quer fazer uma medida, ele já te dá o valor em polegada fracionária. Os mais comuns já te mostra a escala métrica e a polegada milesimal. Eu, sinceramente, não gosto de utilizar esse paquímetro quando se precisa ter exatidão na medida, porque conforme você vai usando, você tem uma sensibilidade menor na hora de fazer a aferição da peça, você acaba forçando ele tendo uma medida que não é precisa. No dia a dia, para fazer várias medidas, um processo longo, é legal. Agora, quando você precisa de precisão mesmo, eu ainda gosto de utilizar o paquímetro universal, a não ser que você tenha um paquímetro só seu mesmo, no meu caso eu tenho um só para mim. Utilize ele com cuidado para fazer a aferição, aí é válido. Mas se você quer ter certeza da aferição, o paquímetro mecânico eu ainda acho mais recomendado para gente que está em campo. E aqui encerramos essa apresentação. Acho que me estendi mais do que eu queria me estender, queria ser mais rápido nesse ponto. Se vocês gostaram dessa apresentação, querem continuação dessas explicações, deixa o like, deixa um comentário aí, manda sugestão pra gente. Em breve eu vou estar criando uma página no Instagram pra gente estar se comunicando. E por hoje é só. Na próxima semana vamos mandar a continuação, aí já desmembrando mais a parte teórica de conhecimento do paquímetro e suas características físicas. Valeu, pessoal. Até mais.